Graças a paz, meus irmãos. Desculpa ali, saiu um pouco, desconectou, enfim, né? Mas vamos continuar dando início, dando um segmento, enfim, né? Nas insondâncias da verdade, né? Então, como eu estava falando, colocando, né, meus irmãos? Quando o Pai nos colocou perfeito, colocou Adão perfeito no Jardim do Éden, verdadeiramente, como Deus viu todas as coisas, disse que criou o mar, criou a porção seca, a porção molhada, enfim, criou as árvores, os animais, tudo viu Deus que era bom. Mas quando Deus termina a sua criação, ele olha Adão e fala, viu Deus que isto não era bom, porque disse Deus, não é bom que o homem viva só. Amém. E daí ele adormeceu Adão, botou Adão no sono profundo e tirou de uma parte da costela, ele fez Eva, enfim, entendeu? Todo mundo conhece essa história, essa passagem, enfim. Mas, como veio metaforicamente em forma de serpente, algo contaminou a mente de Eva, né? Ali, né? Porque Deus tinha dado uma ordem, enfim, para que comesse todos os alimentos, mas não comesse do fruto proibido. Algo metaforicamente simbolizando uma desobediência, enfim, entendeu? Tipo, tu tomando uma ordem num serviço, em algum lugar e passando por cima daquela ordem, né? Mas Deus já sabia, na sua infinita sua infinita mente, entendeu? Mentalidade, enfim, no seu conhecimento. Ele conhecendo todo o bem e todo o mal, enfim, ele mesmo que fez todas as coisas para os seus devidos fins. Entendemos assim graça com uma mente mais aberta, um raciocínio mais perfeito, né? Então, verdadeiramente, Deus coloca eles ali, implanta eles ali com o seu high drive, a sua mente perfeita. Mas veio ali metaforicamente, em forma de serpente, contaminou, invadiu, lançou um vírus no high drive de Eva, metaforicamente, e contaminou o seu software, entendeu que eles tinham que fazer uma coisa errada, entendeu? Não dar ouvido para a voz de Deus, enfim, entendeu? E quando Adão come da fruta, ele se vê naquela nudez dele, ele não se viu nu, despido de roupa, que se escondeu, teve que se cobrir com enfim, como diz o texto, a história. Não, ele se viu nu, se viu sem Deus. E toda pessoa contaminada verdadeiramente, esse vírus que tem da religião em sua mente, ela está ali, só o impulso dela se impulsionando, achando, falando de Deus e tudo, metaforicamente, dizendo que tem Deus, fazendo tanto sacrifício e tudo, mas verdadeiramente no fundo ela está sem Deus. Isto é uma revelação da graça, enfim, porque as pessoas estão fazendo tudo ao contrário que Deus mandou. O contrário que Deus manda, pede pelo seu livro, não é o contrário, fazendo ao contrário a Deus, ir numa praia, fazendo isso é contrário a Deus olhar uma televisão, isso é contrário a Deus o homem usar bermuda, dia de calor, entendeu? Isso é contrário a Deus a mulher botar mini saia, ou andar de mini blusa, ou a mulher passar um batom, ou pintar as unhas. Isso não é contrário a Deus. Contrário a Deus, irmão, é querer viver uma dispensação, uma alegoria, viver uma cultura que não existe, que não é desta época. É querer trazer o passado para cá, para o século XXI. Isso é contrário a Deus, entendeu? Deus, ele diz ali no livro de Isaías que ele é o ontem, hoje, eternamente, enfim, mas na verdade esse é o nosso tempo de ser humano, nosso tempo na nossa carne, que teve o ontem, hoje, eternamente. A gente conta tempo. Deus, ele é atemporal, Deus não conta tempo. Deus, ele é o todo tempo, ele é um todo dentro de um, né? Então verdadeiramente é preciso entender, enfim, para que a nossa mente se abra e voltemos a viver essas maravilhas, que nós estamos no paraíso, já estamos no paraíso, aqui nesta carne, paraíso que esta carne habita, que esta carne vive. No momento que esta carne cair, se desfazer, há um paraíso para o homem interior, para o nosso espírito, que está dentro deste veículo, dentro desta caixa, entendeu? Digamos, metaforicamente, este roupeiro, entendeu? Tem um espírito dentro, tem um espírito que me impulsiona, que faz eu falar, tem um espírito que
que faz eu raciocinar. Tem um espírito que diz, não pega, não mexe no que não é teu. Tem um espírito que diz, ei, vai até aí, daí tu não pode passar. Tem um espírito dentro desse veículo aqui que diz, ei, opa, tu tem que pegar e trabalhar, tu tem que pegar e tu não tem que humilhar as pessoas, tu não tem que pegar e mexer naquilo que não te pertence, tu tem que sair cedo, tem que vir e voltar para casa, tu tem que, entendeu, pagar tuas contas, tu tem que... Tem um espírito que te funciona a fazer isso, entendeu? É por isso que esta carne se move, tem um espírito que faz tu caminhar. Entendeu? Porque se não tem um espírito dentro desse veículo, você não anda. Entendeu? Então tem alguma coisa levando o teu espírito, levando a tua carne. E é necessário a gente entender o que está levando você. O que está te impulsionando hoje. Se é o Espírito de Deus ou o Espírito do homem que nele está. Vamos ler esta palavra, enfim. Para que encoraje os irmãos a fazer anotação. Sempre, vocês vão ver, irmãos, que verdadeiramente... Eu sou o único dos, não puxando mérito para o meu lado, mas que até hoje eu vi que impulsiona as pessoas a fazerem leitura e as pessoas fazerem anotações. Porque homens não estão interessados em fazer isso. Pessoas que não têm o Espírito de Deus, tipo, pessoas que não estão preocupadas com a sua desenvoltura, pessoas que não estão preocupadas com o seu bem-estar. Porque é necessário que você aprenda para que você passe aos seus familiares, passe aos seus amigos, suas amigas. Tem pessoas do seu lado, da sua casa, por onde você passa, que estão sofrendo dores, até mesmo dores de parto, tipo assim, a criação geme metaforicamente, porque ela não sabe a sua posição em Cristo. Ela acha que ela vai para o inferno, ela acha que se ela não der o dízimo, ela acha que Deus vai pesar a mão em cima dela, ela acha que isso, ela acha que aquilo. Eu queria trazer também que esses dias eu me encontrei em alguma situação e eu vendo a situação de um que se diz homem de Deus, uma situação totalmente ao contrário, irmão. Claro, nós estamos aqui para julgar, estamos aqui para ajudar, enfim, mas irmão, entenda que quando eu conheci esta verdade, conheci esta palavra, antigamente, antes, 20 anos atrás, eu cometia atrocidade sim, eu era um carrasco, eu era um hipócrita, eu era um ignorante, sabe? Eu defraudava sim, não tinha vergonha, não tinha tempo ruim, não tinha aquele pensamento, raciocínio, eu passava as pessoas para trás sim. Mas quando eu conheci a Cristo, conheci a verdade, até onde eu preguei ali, onde eu ensinava, na Restinga, sempre procurei ter um coração humilde, sempre procurei passar a verdade. Nunca precisei tirar dinheiro de ninguém, nunca precisei contar com dízimo, pedir dízimo, essas coisas. Eu sempre fui contra esses negócios de dízimo. Sempre fui contra, porque isso aí eu já peguei do meu pai. Meu pai é um homem que, graças a Deus, meu paizinho, amo meu paizinho, tem 81 anos de idade, tá vivo, ainda bem vivo, e sempre foi um cara honesto. Sempre trabalhou para botar as coisas dentro de casa, é um cara lá, um homem lá de Iraí, de fora, sempre lutou, aposentado, continuou trabalhando, sempre foi um exemplo. Ei, você precisa seguir pessoas que são exemplos. É muito fácil pegar ali e ver ali um homem ele dizer eu sou pastor, mas você precisa observar ele, se ele é um exemplo para você. Se você está seguindo ele, ele é um exemplo. Mas as pessoas dizem que estão ali, mas a ele deu, se ele está mentindo, ele não. Se um cego guia outro cego, não cai só um no buraco, cai os dois no buraco. Entenda que cumplicidade no crime é crime também. Se você está apoiando um homem que você vê que está mentindo, é porque você faz parte disso também. Amém? Então você não está ajudando ele, você só está cooperando para que ele continue fazendo muito mais isso. Amém? Aqui na palavra de Deus, ela nos diz assim, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 7, diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Meu Pai. Só um pouquinho, meus irmãos. Enfim. Eu quero trazer de novo esta palavra aqui,
Porque olha só, irmãos, 7, 1 Coríntios capítulo 2, eu encorajo meus irmãos tomarem anotação, se vocês se sentirem bem, irmãos, com isso, entendeu? Porque eu sou um homem que tudo que eu aprendi hoje, por que está escrito, verdadeiramente entendi que esse livro não fala comigo, fala com o povo de Israel. Eu posso absorver, extrair daqui o que é bom e aplicar nos meus dias, entendeu? Mas eu entendo que ele estava falando com a comunidade dos Coríntios, estava falando lá com o vilarejo dos Coríntios, não comigo, amém? Então é isso que é sabedoria de Deus. Quando não tem a sabedoria de Deus, tem a sabedoria do homem que nele está. Se fosse a sabedoria minha que em mim está, eu ia colocar isso, eu ia falar, que Deus está falando contigo. Deus não está falando com você, Deus está falando com a comunidade dos Coríntios. Mas eu trago, absorvo, entendeu? Para esses dias de hoje. Porque se as pessoas estão fazendo ao contrário disso, elas estão falando do espírito delas, que nela está, o espírito da carne, entendeu? Mas o espírito de Deus vai trazer o que é a verdade corretamente. Então nos diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7 diz: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em misericórdia, em mistério, oculta em mistério. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Versículo 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Meu Deus do céu, olha só que lindo. No versículo 8, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8 diz: a qual nenhum dos príncipes deste mundo não do mundo hoje, diz do mundo ao qual foi escrito, o mundo passado, o mundo que na verdade que no grego seria mundo Aion, que significa terra habitada. Existe o mundo Aion, mundo Achon e mundo Ocumene. Entendeu? Então era terras habitadas naquele tempo. Então o príncipe, olha só, o qual nenhum dos príncipes deste mundo, o príncipe daquele mundo, dos príncipes daquele mundo era chamado de Moisés, entendeu? E havia muitos outros também, Isaías, teve homens levantados, Jeremias, teve Abacuque, Zacarias, teve Ezequiel, teve vários homens daquela época, Davi, entendeu? Todos aqueles homens, entendeu? Daquele tempo, entendeu? Isso que está falando, e até mesmo homens, príncipes daquele tempo, dos discípulos ali, entendeu? Enfim, também junto com ele, porque olha só, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Eles não conheceram. Mas falamos a sabedoria de Deus. Estes homens não conheceram a sabedoria de Deus verdadeiramente, porque eles crucificaram o Senhor da glória, entendeu? Então, esses homens que estão hoje aplicando a velha aliança, o Velho Testamento, a lei de Moisés, eles não conhecem o Senhor da glória, de jeito nenhum. Eles estão crucificando o Rei da glória, entendeu? Com essas colocações. Eles não estão dando mérito para o que Cristo fez na cruz. Eles dizem, colocam as pessoas debaixo de sacrifício, de pagar o preço, de abstinência de alimentos. Eles colocam as pessoas debaixo do sacrifício deles. O homem chega e diz, tem que fazer isso. Eu tive uma revelação de Deus, Deus mandou nós abrir uma campanha. Eu tive de Deus e Deus mandou fazer 7 dias de consagração. Isto é sacrifício humano, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Cristo. Somente entenda, somente o sacrifício da cruz valeu. Se você vive a graça, você fala em graça, você tem que respeitar o sacrifício da cruz. Se você não respeita o sacrifício da cruz, você não vive em graça coisíssima nenhuma. Você está debaixo de sabedoria humana. Você está andando em vento de doutrina. O que você faz não tem nada a ver com Deus. Amém? Essas são as verdades da glória de Deus, né? Então diz, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se o conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu,
e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ei, irmãos, o que não subiu ao seu coração, o que não chegou ao seu ouvido, entendeu? São as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. O que não subiu ao seu coração, o que não chegou ao seu ouvido, é o ministério da graça de Deus, é simples de entender. Este é o ministério de Cristo, o ministério da graça de Deus. Não foi dado a Pedro, não foi dado a João, não foi dado a Tiago. Por que eu cito os três? Porque eles eram mártires, entendeu? Eles eram as colunas do templo em Jerusalém, entendeu? Nem Paulo foi coluna do templo em Jerusalém. Paulo não teve uma ordem a pregar aos judeus. Os que tinham ordem a pregar aos judeus eram Pedro, Tiago e João. Isso aí está no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Confere lá. Faça anotação, irmão. Eu te encorajo. Tenha coragem de ler. Porque somente lendo você vai renovar a sua mente. Vai deletar o software antigo e vai baixar uma nova memória, que é isso que ele fala em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Transformai o vosso entendimento com a renovação, para que podeis entender a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Anota aí, irmão, percorre lá. Tá? E olha só o que diz mais 10. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Para que você entenda o ministério da graça, esse Espírito de Deus, ele que está em você, é necessário ele penetrar as profundezas de Deus, para que venha trazer a você a revelação de Deus, do ministério de Deus, entendeu? Então, olha bem, mas Deus nos a revelou pelo seu Espírito. Se você entender a graça, é Deus que está revelando pelo seu Espírito. Mas se você está soberbo, está irado ainda, não, o pastor me ensinou assim, não é verdade isso, não, porque, ei, você não está lutando comigo, Elisandro, eu só sou aqui como mensageiro, ele só está usando meus lábios, entendeu? Você olhar para mim, carne, você vai ver aqui um negão, um preto, enfim, entendeu? Um óculos, enfim, vai olhar para a vestimenta e a corrente, entendeu? Tá vendo um mero mortal aqui na carne. Mas no Espírito eu estou perfeito em Cristo. E é Ele que está falando com você. Porque é a sua palavra, entendeu? Então, Ele está usando a sua palavra, usando os meus lábios para passar para você. E se você lutar, você não está lutando comigo, Elisandro. Você está lutando contra Ele. Então, por isso que há muitos, quando Ele diz que muitos, lá em Timóteo, Ele usou Timóteo para falar que há muitos anticristo já tinham se levantado no mundo. Então, quando você luta contra a verdade de Deus, você se torna um anticristo. O que é um antibala? É alguma coisa, alguém que usa um colete que não penetre uma bala, antibala, entendeu? Então, você é um anticristo, você não deixa Cristo penetrar, entendeu? Você é contra as verdades de Deus. Então, o que nos diz, né? Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra as coisas, ainda as profundezas de Deus. Deixa o Espírito penetrar as profundezas de Deus e aceite a graça entrar em sua vida. Se a graça está aí, essas verdades, ela precisa conhecer o que eu conheço. Se ela não conhece o que eu conheço, rejeita o que eu conheço, não é a graça que está aí, é o espírito do homem que você está. É o espírito do homem, não tem nada a ver com Deus, entendeu? É o espírito da carne, simples assim, entendeu? E esse espírito da carne vai ficar em você até essa carne cair, porque Deus, ele já faz morada no espírito. Então nós somos feitos de 3 alegorias: corpo, alma e espírito, mais o espírito de Deus junto, porque o espírito penetra as profundezas de Deus para receber do Espírito de Deus a verdadeira colocação da graça de Deus. Amém? Nos diz mais que 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do... Olha só que lindo.
Olha só, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Meu Deus, olha só, porque se algum homem, enfim, ou mulher, enfim, discordar das colocações da graça, é porque o espírito dela que nela está, o espírito da carne que nela está, não deixa o espírito ver a verdade do Espírito de Deus, entendeu? Olha só, por isso que eu estava falando, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Tá entendendo, meu irmão? Tá entendendo mesmo perfeitamente? Faz a anotação. 1 Coríntios, vou lhe dizer de novo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Somente vai saber as coisas da graça, conhecer a graça, se for o Espírito de Deus que em você está, se estiver em você. Porque para conhecer como eu conheço a graça de Deus, eu conheço pelo Espírito de Deus. Se eu tenho um espírito meu, que é o meu espírito que domina nessa carne, ela não conhece. Ela rejeita isto, entendeu? Ela rejeita isso e recebe tudo que um homem está falando ali em cima, sem conhecimento. Ele recebe aquela ali, poxa, a Bíblia fala para tal coisa, mas ele chega ali e começa a colocar doutrinas de homem, que não pode cortar o cabelo, que não pode vir de bermuda, que não pode isso, que tem que ficar no banco, que tu não pode tocar no instrumento porque tu não é ungido, porque tu não pode participar da Santa Ceia porque tu não é casado. Isso são doutrinas de homem, isso é o espírito do homem que nele está. Não tem nada a ver com Deus, com o Espírito de Deus. Esse Espírito dele que fala nunca penetrou as profundezas de Deus. Porque se ele tivesse penetrado as profundezas de Deus, ele ia conhecer verdadeiramente as coisas de Deus. Que Deus não trata com essas coisas aí, não trata com usos e costumes, não trata com essas normas, essas regras colocadas dentro de lugares chamado igreja. O Espírito de Deus não trata com isso, entendeu? Não é isso o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é muito mais profundo. O Espírito de Deus, ele usa o verdadeiro amor. E quando eu uso o verdadeiro amor, eu lanço fora o medo. Eu lanço fora os ataques. Eu começo a me igualar às pessoas. Eu começo a ver aquilo que eu posso, ela também pode. Esse é o Espírito de Deus. Nos diz mais aqui. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Olha só como começa a dizer, 1 Coríntios capítulo 2, 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Meu Pai do céu, hein? Nós não recebemos o Espírito do mundo. Qual é o Espírito do mundo, eu te pergunto? O Espírito do mundo, sabe qual é? Eu vou te revelar agora para você, muito simples. O Espírito do mundo é aquele Espírito que ele precisa estar buscando a Deus. O Espírito do mundo é aquele Espírito que não reconhece que Deus já fez tudo de graça, que você já recebeu gratuitamente de graça a tua salvação. Entendeu? Ele já foi na cruz e ponto final, já fez a sua salvação. Mas se o homem está falando para você, busca a tua salvação, tem que se esforçar para entrar no céu, tem que pagar o preço, este é o espírito do mundo. Olha, eu vou ler de novo, você precisa entender isso. Se você não entender isso, você foi chamado para ficar para esse sofrimento mesmo. E você vai ficar assim, vai ficar 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos dentro de um lugar aí sofrendo e tomando chibatada do homem. Por quê? Rejeitou o Espírito da graça de Deus. Olha bem, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é nos dado gratuitamente por Deus. Eu reconheço que o que Deus me deu, que foi a salvação, foi de graça, gratuitamente. Eu não precisei fazer esforço nenhum e Ele me deu, me concebeu a sua graça
a sua salvação. Na cruz do Calvário, eu acreditando na cruz do Calvário, eu acredito na graça de Deus, eu acredito que lá na cruz ele me salvou. Lá na cruz ele tirou futuramente os meus pecados. Lá na cruz ele comprou a minha passagem para a glória de Deus, para a eternidade, de graça. Eu não precisei pagar dinheiro, não precisei fazer nada, entendeu? Então eu não tenho o espírito do mundo, porque eu entendi que ele me comprou gratuitamente. Mas quando homens ensinam a você, como já me ensinaram também, mas o antídoto da graça limpou a minha mente, eu deletei tudo e baixei, renovei meu entendimento e uma nova memória, um novo software foi atualizado na minha mente. Você precisa atualizar o seu software, sempre esteve aí, mas entrou o vírus da religião e tirou aquilo que era puro da sua mente e colocou aquilo que é contaminado na sua mente. É necessário deletar e baixar uma nova memória, que é a memória da graça, reformar a memória da graça que está aí ainda. Mas você precisa largar a soberba de mão, largar a ignorância de mão, largar o orgulho de mão e viver a verdade de Deus, para que você entenda que foi gratuitamente que ele te comprou. Você não precisa pagar preço para ser salvo. Você não precisa fazer sacrifício para chegar até Deus. Você não precisa estar 24 horas buscando a Deus, achando que tu vai encontrar Ele. Tu não vai encontrar Ele. Ele já está em ti. Mas você precisa entender. Se você está indo contra Deus, está continuando pagando preço, na força do seu braço, querendo buscar Ele, querendo se esforçar. Eu tenho que me esforçar pela minha salvação, eu tenho que buscar minha salvação todo dia. Mentira isso. Se você não entender que foi de graça, você tem o espírito do mundo. Você não tem o espírito de Deus. Estas são as verdades, né? Vou ler mais uma vez, para que a sua mente se abra. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Espírito do mundo entende que não foi de graça, mas o Espírito de Deus entende, reconhece: ei, já foi tudo pago. O Espírito do mundo, não, eu tenho que pagar o preço. Não, eu tenho que fazer uma campanha. Não, eu tenho que fazer um jejum. Não, eu tenho que participar do corpo e do sangue para ter parte com Deus. Não, eu tenho que ficar na vigília, pulando a noite toda, igual uma pipoca, porque só assim mesmo a minha salvação vai estar completa, eu vou agradar a Deus. Tu não vai agradar a Deus coisíssima nenhuma. O que Deus quer com o teu agrado? Tu não vai agradar a Deus. Deus é espírito, irmão. Entendeu? Isso aí não agrada a Deus coisíssima nenhuma. Você está como louco, sua mente está entorpecida. Sinto muito lhe dizer isso, mas esta é a realidade. Você nunca vai ouvir isso dentro dos lugares, porque os homens estão interessados no seu lucro, estão interessados no seu dinheiro. Igreja evangélica é chamada da maior máquina de fazer dinheiro no Brasil, é chamado de igreja evangélica. Eu vim como mensageiro de Deus, o que está dentro de mim, não eu na carne, porque na carne eu vou ter o mesmo destino que você. Vou para o caixão, vai ser fechado, daqui 1 ou 2 anos vai estar em decomposição, todo comido por bicho, enfim. Mas no Espírito estou selado, predestinado, desde antes da fundação do mundo. Eu conheço o meu lugar de origem, lugar de dentro do meu Espírito, eu conheço que é o reino celestial, que é dentro do Pai. Da onde eu vim, um dia eu retornarei. Eu estou certo da alegria para o lugar aonde vou. Ainda eu sei em quem eu tenho crido, irmão. Por isso que eu falo com vocês com convicção. Entendeu? Eu não penso. E para você abrir a boca e falar alguma coisa, você tem que saber do que você fala. E eu sei do que eu falo. Entendeu? Não estou aqui interessado no seu dinheiro. Não estou aqui interessado no que você tem para me oferecer. Não! Eu estou aqui lhe mostrando a igualdade. Lhe passando aquilo que está em mim, está em você também. Amém, meus irmãos? Quero trazer outra palavra aqui para os irmãos.
que se encontra no livro de Tito, livro de Tito, capítulo de número 1, versículo de número 7 em diante, nos diz assim: porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro. Vamos lá. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. 8. Mais dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. 9. Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Irmão, a sã doutrina que é necessário hoje a gente carregar é algo sadio, algo temperado, algo simples. Não é essas coisas que eles fizeram, essas manobras, entendeu? É simples, é algo são. Não tem curva e vai para lá e vai para cá e tira isso e bota isso e faz isso e desce, sobe, desce, pula e roda. Não tem nada disso. E passa e puxa e prende e passa, índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Não tem essas coisas, irmãos. Não existe essas coisas. Isso são invenções de homens. É só para um glamour ali, porque eles querem aplausos, e aquilo ali é para dilubriar a sua mente, e quando vê você já botou a mão no bolso, e já puxou os R$100, e já deu, e já esqueceu de comprar o gás, e o pastor disse que Deus vai te abençoar, e dentro nessa semana, era pela fé, tu tem que me dar esse dinheiro, mas pela fé, tu tem que dar esse dinheiro para Deus, pela fé, Deus vai lá enviar o gás na tua casa. Mentira. Ou então ele fala lá pra mulher tira lá e pega e dilubria a mulher e ora lá e fala pra mulher pegar e não se vestir mais e não precisa se depilar e não precisa rapar mais o sovaco, fica com esse bicho cabeludo embaixo do braço e não te depila mais e tira esse tipo de roupa e não, Deus te quer assim e tudo. E o marido tinha recebido aquela mulher, se casou com aquela mulher linda, maravilhosa, que se arrumava bem, e hoje a mulher vive igual um tribufu, entendeu? E aí volta pra casa e o marido não quer mais saber, porque o marido diz, eu não quero ir, eu não te quero mais, porque eu não casei com isso, entendeu? Eu não casei com essa coisa que tu te transformou depois que tu entrou dentro de um lugar chamado igreja. E aí ela volta no pastor, chorando com a unção do Chaves, e o pastor diz pra ela, irmã, tu tá sem fé, tu precisa orar mais, tu precisa fazer mais uma campanha, pois o diabo é sujo, mas o diabo é o pastor que mandou a mulher, não deixou a mulher se arrumar para o seu marido, não deixou a mulher colocar o batonzinho dela, não deixou a mulher colocar aquelas vestes que ela botava para o seu marido, que ela gostava de se arrumar com seu marido se sentia bem com isso. Quando ele casou com ela, pegou ela jovem, bonita, entendeu? Arrumadinha, cheirosinha, hoje vive fedendo a ranço. Ei, irmão, porque entrou para dentro do lugar, ficou a noite toda pulando ali na unção, se rodopiando, suou as axilas, ficou fedendo a cebola, os braços, e volta para casa, e o marido, que é isso? Eu não casei com essa coisa, eu não te quero mais, mulher. E a mulher vai lá no pastor, e o pastor diz, pois o diabo é sujo mesmo, temos que abrir uma campanha, mas o diabo é o pastor, e ela não está entendendo que é o pastor que está destruindo a vida dela. É por isso que lá em João 10 diz, irmãos, que o ladrão, e eles têm a habilidade de transformar a verdade de Deus em mentira, que lá em Romanos 1:25 diz, né, que diz lá que eles têm a habilidade de transformar a verdade de Deus em mentira. Em João 10:10 diz que eles falam que eles falam o diabo, mas em João 10:10 não está dizendo diabo. Olha como eles mudaram a verdade de Deus em mentira, transformaram em mentira. Ali em João 10:10 diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Ei, este homem aí está roubando a tua liberdade. Ei, este homem aí chamado pastor, ele está destruindo a tua vida. Ei, este homem chamado pastor aí,
Ele está mentindo para você. Você já se deparou com isso, mas só que você não tem coragem de dar um basta nisso. Ei, Deus jamais faria isso com você. Deus jamais diria para você, não te veste mais pro teu marido não vem na igreja e tu tem que se carrasca com ele. Tu tem que agora, só porque ele usa uma ervinha, ou vive nos bar bebendo, ou isso que tu deve agir assim. Deus jamais falaria isso para você. Você está indo por este homem, é por isso que a sua vida está indo de mal a pior. Verdadeiramente você mudou a sua vida, você mudou o curso da sua vida depois que você caiu dentro desta gaiola, onde te falaram que ali tu ia ter uma vida boa, ali tu ia ter uma vida com Deus, ali tu ia ser livre. Não, ali você está enjaulada. Você, meu irmão, está numa gaiola, igual um passarinho preso. Você não tem mais liberdade. Você não tem mais vida. Você tem a aparência de quem vive, mas está morto. É o que diz a revelação do Evangelho da graça de Deus. Amém? E nos diz mais, no versículo 10, Tito 1:10, porque há muitos desordenados faladores vão, enganadores, principalmente os da circuncisão. Em outras palavras, diz assim, porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da lei de Moisés. A circuncisão era a lei de Moisés, que é o 8º dia de nascimento da criança, ela tinha que ser oferecida no templo para fazer a circuncisão. A circuncisão era um ato ao qual eles faziam um talho no pênis do recém-nascido, quando ele já estava ali, já tinha 8 dias já de nascimento. Todos eles tinham que ser oferecidos no templo e fazer esta marca, porque a marca que simbolizava o Espírito Santo, ao qual eles até mesmo usavam óleos naquele tempo, para mostrar, para fazer mostrar metaforicamente, simbolizava o Espírito Santo, o óleo, entendeu? E ali alguns deles até mesmo se lembra quando pegaram Davi, pegaram Saul, o primeiro rei de Israel, entendeu? Ungiram ele lá, foi lá Natã, ungiu ele lá, e depois pegou Davi, foi lá, levou no chifre de azeite, de novo ungiu, e hoje as pessoas estão fazendo. Então simbolizava o Espírito Santo. Hoje Cristo, aquele tempo Cristo não tinha ido na cruz, nem tinha sido levantado o ministério de Jesus, e ele não tinha ido na cruz, então precisava aquilo ali, aquela representação, entendeu? Hoje não, hoje Cristo já foi ao madeiro, foi o sacrifício perfeito, e ali diz em 1 João 2:20 que todos têm a unção do santo, e ele diz, não toque no ungido de Deus, não toque isso, não, todos, você sempre foi ungido, vocês todos, enfim, todos são ungidos em Cristo. Eu também sou ungido em Cristo, entendeu? Assim como eu, todos vocês são ungidos em Cristo. Dependente, estão dentro de uma gaiola ou não estão, todos são ungidos. A ungição de Deus, esse ato de ungir, ele ungiu quando ele subiu na cruz, ungiu a todos. Todos são ungidos em Cristo. Amém? Então é necessário que a gente entenda. Hoje, se tu usa hoje esse chamado azeite, esse óleo de oliva, e eu também usei isso aí também, na minha ignorância, antes de conhecer a verdade, a graça de Deus, entendeu? Eu fui um hipócrita, dos mais hipócritas, entendeu? Chegava, saía correndo do serviço, trabalhava na Independência, no IFAM, chegava para me ajoelhar na mesa e pegava um suco de uva ali, botava, enchia um monte de tacinha, se ajoelhava na frente daquelas tacinhas, começava a chorar, ai meu Deus, e recebia a unção do Chaves ali, irmão. Que vergonha, que horror aquilo ali. Entendeu? Que horror. E o que eles fazem das igrejas aí, da chamada igreja, porque são só uma casa, uma caverna, uma ratoeira, onde eles aprisionam as pessoas e fazem as pessoas de rato ali dentro. Você não é um rato, você é um ser humano. Cristo te fez um ser humano perfeito. Você é nova criatura, você foi comprado por preço de sangue. É muito difícil você entender isso, meu irmão. E hoje, se eles usam hoje metaforicamente esse óleo é a mesma coisa, só falta, toca o óleo na testa da pessoa, a pessoa vai para um monte, toca o óleo na cabeça, fica sem tomar banho, entendeu? Que horror,
Hoje seria só mesmo tocar um óleo na tua cabeça, tem que colocar uma maçã na tua boca, metaforicamente, e largar você ajoelhado numa bandeja e tocar no forno, igual um leitão a pururuca. É isso aí que tem que fazer. Por quê? Para você entender, irmão, que isso aí não vê que estão brincando com você, estão tirando sarro de você. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso aí é somente para te prender dentro desses lugares. Ei, entenda que o sacrifício já foi feito. Você já foi comprado por Deus. Você está vivendo essas atitudes aí porque você não conhece a verdade, você não percorre livro, você não anota, você não tem. O ser humano, ele é preguiçoso. Ele não gosta de ler, ele não gosta de leitura, ele não gosta de estudar, ele não gosta de se aperfeiçoar no conhecimento. Tudo que dão para ele, comida estragada, ele come. É necessário entender, irmão. Se as pessoas usam o chamado óleo hoje, verdadeiramente elas mostram que elas não têm Espírito Santo. Porque se eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso receber óleo na minha cabeça, eu já tenho Espírito Santo. E quando eu recebo a mão de alguém para mandar sair alguma coisa, ele está mandando automaticamente, está mandando o Espírito Santo sair de você. Só que ele não vai sair, entendeu? Porque ele foi selado pelaquela obra de Cristo na cruz. Entendeu? A não ser que exista algum pastor que coloque uma escada lá no Gogotá, ressuscite aquilo lá e suba lá e desfaça o que ele fez. Não tem nenhum de vocês. Nenhum. Se alguém falar para você isso que vai fazer isso ou já fez, é um baita de um mentiroso. Amém? Aqui nós estamos refutando todas essas mentiras. Entendeu, irmão? Eu tenho um chamado. E estou autêntico nisso, nesse chamado de pregar a nova aliança a você. Doa quem doer, este é o meu trabalho até os últimos dias desta carne aqui, dessa natureza carnal, desta habitação aqui, deste veículo de Deus. Até os últimos dias da minha vida, isto eu vou fazer, eu vou denunciar o erro. Assim como o apóstolo Paulo denunciou naqueles dias da sua carne, ele denunciou os falsos profetas. Ele denunciou os falsos legalistas. E é isso que eu faço. Amém? Vou fazer sempre. Amém? É necessário. Então, porque há muitos desordenados, faladores vão, enganadores, principalmente os da circuncisão. Olha só 11. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os crentes são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Não sou eu que estou dizendo, é o Espírito do Pai falou na boca de Paulo, escrevendo a Tito. Entendeu? Então os crentes são preguiçosos, são ventres ruins. Entendeu? Olha só, um deles, seu profeta, disse: os crentes são sempre mentirosos. Eles são mentirosos. Eles estão enganando você. Há quantos anos ele vem enganando você? E você já percebeu isso? Mas você tem medo de Deus. Se você soubesse a sua posição, soubesse que você foi comprado, se você acreditasse mesmo no sacrifício da cruz, você entenderia que Deus, ele te comprou com preço de sangue. Você não deve satisfação a homens. Esses homens estão te humilhando dentro dos lugares e você ainda está aí. Você está ainda sofrendo e diz: ai Deus, enquanto Deus não me dá o amém, eu não posso sair daqui. Ei, até quando você vai ficar sofrendo nesses lugares? Até quando você vai ficar desse jeito? Olha quantas coisas boas você fazia antes. Você vivia, até mesmo dentro de algum lugar errôneo, mas você tinha uma vida. Hoje você não tem mais uma vida. Todo dia dentro desses lugares, batendo palma, glória a Deus, aleluia. Você acha que isso é vida? Isso não é vida. Tá passando, o tempo tá passando, sua pele tá enrugando, seus cabelos estão ficando brancos, você já se olhou no espelho e você diz: não, tá bom assim, eu estou feliz, eu estou em Cristo. Você não está em Cristo coisíssima nenhuma. Você está no homem, você está vivendo o Velho Testamento e acha que está agradando a Deus. Ei, eu te digo com toda a convicção por dentro deste livro, ao qual você diz que é sagrado, mas você não trata ele como sagrado. Você está contra Cristo. Há muitos anos você está contra Cristo. Mas hoje é dia de mudar, é dia de mudança ainda hoje. Você ainda pode mudar hoje toda essa tua perspectiva
e alcançar os teus familiares. Tenha coragem. Deus está com você. Saia debaixo desses ensinos errôneos de homens. Todo dia a mesma coisa dentro de um lugar. Você não vê nada de novo. É todo dia campanha, é todo dia jejum, é todo dia vigília, é todo dia Santa Ceia. Entendeu? É sempre mês que vem Santa Ceia, mês que vem Santa Ceia. É sempre, nunca muda, e é sempre as mesmas coisas. Você já notou isso? Não existe boas novas. Não tem boas novas. Que boa nova é essa? A pastor vem pregar para mim e dizer que boas novas, vamos jejuar, vamos abrir uma campanha, vamos abrir um propósito. Isso não é boas novas. Você precisa de boas novas. Palavras de Deus aqui, ó. Você precisa de boas novas ali, ó. Dizendo, ó, um deles, o seu próprio profeta disse: os crentes são sempre mentirosos, bestas ruins, ventre preguiçosos. Isto é boa nova. Ei, fala a verdade, seja sincero com você mesmo. Quantas vezes você ouviu isso dentro das igrejas, das chamadas igrejas? Quantas vezes? Não mente, porque você pode mentir para mim, mas para Deus, o Espírito Santo da verdade, você não vai mentir. Eu falo com convicção pelo Espírito de Deus, você nunca ouviu isso dentro das igrejas. Eu digo isso com convicção. Você está embaixo de domínios de homens, está sendo dominado por homem. Lembra-se que quando eu disse no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, 27, que os homens dominem sobre os peixes, as aves, os répteis, todos os animais que se rastejam, mas que o homem não domine o outro homem. E você está debaixo de domínios de homem. E quando você se coloca debaixo de domínios de homem, você não é dominado por Deus. Você não é dominado pelo Espírito da graça, o Espírito da verdade. Homens estão falando para você aceitar Jesus, mas eles não aceitam a verdade de Deus. Eu te encorajo hoje a fazer anotação, pesquisar. Eu sou um homem em Cristo, eu não sou pastor de ninguém. Eu tenho uma vida, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa que eu amo muito, ela me ama muito. Eu tenho meus filhos que eu amo muito, meus netos. Eu tenho uma vida, mas eu penso em você. Não no que você tem, não no que você pode me oferecer. Eu penso em você aprender e passar adiante. Porque tem pessoas precisando que você abra seus lábios e passe a verdade de Deus como ela é. Amém? Receba isso no seu coração. Viva livre de homens dissolutos. Eu sinto, irmãos, que vocês querem fazer isso, alguns de vocês. Mas muitos de vocês ainda têm medo. Ei, irmão, entenda que onde há Deus não há medo. Você está perfeito em Cristo. Você já entendeu que a sua carne não é daqui. Que você já entendeu, aliás, que o seu espírito não é daqui. A sua carne, ela vai tombar aqui. Vai ficar assim, mas você está deixando de viver a sua vida. E eu só sou um homem em Cristo que Ele está me usando para passar você. Mas se você não quiser, simples assim, tranquilo. Mas eu preciso passar. Você querendo escutar o não, doendo em você ou não doendo, tudo que você aprendeu dentro desses lugares, 99% que você aprendeu faz parte da velha aliança. E não tem verdade. Você está sofrendo. Você sabe disso. É necessário você sair debaixo desses ensinos malucos, malditos, e conhecer as boas novas. Não lute contra Deus. Não lute contra Ele. Eu vou ler aqui 1 Coríntios para nós encerrar. Nos diz assim. 1 Coríntios capítulo 3 nos diz: o espírito mundano causa dissensão nas igrejas. Qual é o espírito mundano? Sabe que, irmãos, que eu pensava que o espírito mundano era eu ali porque eu usava droga, era porque eu ali eu bebia, porque eu fumava um cigarrinho do capeta, aquilo vocês sabem, metaforicamente, e eu achava que eu era mundano, porque eu usava bermuda, por causa que eu usava camisa de física regata, usava um chapéu, uma corrente, eu achava que eu era mundano. Isso aí que os pastores a vida toda ensinavam para mim, e assim como ensino até hoje para você.
Eu achava que isso é o espírito mundano, mas nos lembra lá quando eu li 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11? O espírito mundano, ele é o espírito que não reconhece o que foi lhe dado gratuitamente. O espírito mundano é aquele espírito que diz assim, não, eu tenho que fazer isso para me salvar. Eu tenho que fazer isso porque Deus mandou. Deus não mandou você fazer nada. Esse é um espírito mundano que está te mandando você fazer. O espírito mundano diz assim, você tem que usar terno. Nada contra quem gosta de se vestir assim, enfim, eu gostava de me vestir assim, mas eu entendi, não, eu vou botar minhas camisas normal e tudo, enfim, vou usar minha regatinha, vou botar minha bermuda, tranquilo, porque eu sei que eu usando bermuda ou não usando bermuda, essa carne uma hora vai sucumbir à terra, vai voltar ao pó de onde vem, entendeu? Porque essa carne não vai ao céu, carne nenhuma não herdarão o reino dos céus. O que vai voltar para lá é o espírito que já estava com ele um dia. Veio para cá para cumprir este propósito de se aperfeiçoar, ter experiências carnais, mas um dia vai retornar para ele. E assim vai ser assim com você também. Então hoje o espírito mundano é aquele que te põe regras. Diz, não corta o cabelo, isso é o espírito mundano. O espírito mundano, não usa batom, isso é o espírito mundano. O espírito mundano diz, não pode ir à praia, isso é o espírito mundano. O espírito mundano diz, tira a televisão de dentro de casa, isso é o espírito mundano. O espírito mundano diz, faça o jejum, fica sem comer, isso é o espírito mundano. O espírito mundano diz, culto de Santa Ceia, isto é o espírito mundano. O espírito mundano diz, culto de vigília, isso é o espírito mundano. Ele diz, vamos abrir uma campanha, isso é o espírito mundano. É tudo ao contrário, irmão. Para Deus é tudo ao contrário, é contrariedade. Deus contraria. Então ele disse ali, olha só que ele disse, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? O espírito do homem, quando ele está nele mesmo, é o espírito dele, do homem, da carne dele, e diz, vamos abrir uma campanha, vamos fazer um jejum, vamos fazer Santa Ceia, entendeu? Vamos fazer o culto da família. Não tem culto da família na Bíblia. Não tem, só porque Jesus pegou uma vez, estava pregando lá dentro de um lugar que ele estava pregando, dentro de uma sinagoga lá, e chegou numa casa, aliás, que ele estava pregando, e aí chegou lá sua mãe, seus irmãos chamaram ele, ele disse, não, minha mãe e meus irmãos é aqueles que fazem a vontade do meu pai, e eles colocaram isso como culto da família. Eles são tão intelectuais, tão assim, animais esses homens, porque eles pegam, eles mudam a verdade de Deus, pegando um versículo e aplicando nas pessoas, fazendo com que você se sinta judeu, que você, colocando-se metaforicamente como você já estivesse naquele tempo lá. Você não teve lá. Se algum de vocês já teve lá, algum de vocês então, deixa-se certo que tem mais de 2000 anos, porque aquilo aconteceu, aqueles eventos, há mais de 2000 anos atrás. Então presta atenção, mas nós não recebemos o espírito do mundo. Ali, 1 Coríntios capítulo 2, 12 diz, mas nós não recebemos o espírito do mundo. 1 Coríntios capítulo 3 diz ali, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Todos que têm o espírito do mundo são meninos em Cristo. É preciso tomar leite. Olha só o que diz aqui, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Outras palavras quer dizer, porque ainda tem o espírito do mundo. Pois havendo entre vós invejas, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? O espírito do mundo é o espírito do homem que nele está. 4. Porque dizendo um eu sou de Paulo, outro eu de Apolo, e porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministro pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um? Alguns de vocês ainda dizem, eu sou. Quando as pessoas falam, é tão lindo ver também, e hipócrita ao mesmo tempo,
quando tu para nas pessoas, eu era um desses religiosos, eu já fiz parte disso aí, eu sei, eu tive aí, onde você está eu também tive, né? Mas só que o Cristo viu graça em mim e me tirou disso, entendeu? Agora tu vai pregar minha palavra, Elisandro. Agora sim, tu acha que tu sabe? Eu era o cara na lei, né? Eu sabia tudo do Velho Testamento e eu tinha uma desenvoltura e se inchava quando ia pregar, começava a gritar e deixava a voz grossa assim, sabe, de trovão, entendeu? E fazia tantas coisas e entendi que eu não sabia nada. Aí Cristo me trouxe a revelação e mostrou pra mim, não, tu acha que tu sabe? Agora eu vou te mostrar. Quando ele me mostrou essas verdades, irmão, caiu a máscara, caiu meu queixo, caiu pra baixo, me quebrou todinho, me moeu todinho, irmão. E eu vi, puxa vida, cara, a gente está sempre aprendendo, eu não aprendi nada mesmo. E ele me trouxe essas verdades. E hoje eu falo com autonomia, irmãos. Estou reinando em vida, estou em graça. Conheci há mais de praticamente 10 anos, enfim. 15 anos, vou botar 15 anos. Praticamente 15 anos conheci Bíblia, livros, entendeu? Esse livro aqui. Mas verdadeiramente hoje eu falo com convicção, eu e a minha esposa, minha amada, nós estamos praticamente nós estamos há 10 anos vivendo em graça. Estamos reinando em vida, da cruz para frente. Não há ataque em cima de nós. Não há mais aquela mente aprisionada. Hoje estamos livres, tranquilos, sem temor do mal. Estamos reinando em vida. Quero passar isso para vocês também, irmãos. Então entenda, o espírito do mundo é todo aquele homem que fala para você lá em cima e manda você fazer as coisas. Ele quer impor regras em você. Ele quer dizer que Deus mandou você fazer alguma coisa e a Bíblia aqui está falando que eles não respeitam isso. Se ele manda você aceitar Jesus, ei, quem vai aceitar Jesus aqui? Eu ganhei quantas almas? Quem vai aceitar? Ei, por que eles mandam você aceitar Jesus e eles não aceitam o que está escrito na palavra? Não aquele Velho Testamento. Por que eles não aceitam o Novo Testamento, que começa de Atos dos Apóstolos em diante? Quando Paulo disse em Atos, capítulo 20, versículo 24, ele diz, 29, ele diz, ei, após a minha partida penetrarão no meio de vocês. Paulo já tinha identificado, observava muito que estava no meio do povo ali, né? Após a minha partida, ele disse em Atos, capítulo 20, versículo 29, após a minha partida penetrarão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Meu Deus, é forte, né, irmãos? Meu Deus, irmãos. Isso é muito forte. Quando ele fala isso aí, meus irmãos, ele diz, porque ele viu, ele identificava, Paulo identificava muito isso. Ele observava. E o que Paulo, o que mexia com ele se irava, era que ele odiava os hipócritas, a hipocrisia. Quando ele pega Pedro em Antioquia, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 14, faça anotação, irmão, confere. Quando ele pegou lá Pedro em Antioquia, ele não pegou Pedro num cantinho, ô Pedro, vem cá, eu quero falar contigo. Ô Pedro, sabe, isso aí que tá fazendo tá errado. Não, ele pegou e esperou um monte de gente estar junto. Entendeu? E ele pegou, quando Pedro entrou, ele falou, ei Pedro, vem cá, agora não tem uma conversa. Ô Pedro, o negócio é o seguinte, eu vejo que é o seguinte, tu não vive a verdade do evangelho, porque eu vou te dizer, Pedro, olha só, me escute, Pedro, por que tu, sendo judeu, come no meio dos gentios, entendeu? E quando vem um e outro, tu sai de perto. Por que tu, sendo judeu, come no meio dos gentios e obriga aos gentios a viverem como judeu? É o que fazem hoje com vocês aí. As pessoas, eles obrigam vocês a viverem como judeu, e vocês não são judeus, vocês são brasileiros. Não, mas os ignorantes disso, os hipócritas, os fariseus, não, mas nós somos de Jesus, a salvação vem dos judeus. Ei, a salvação dos judeus veio naquela época, irmãos, entendeu? Não se vive mais isso aí. Vocês estão vivendo essas coisas aí porque vocês estão debaixo de colocações de homens. Entendeu? Atos capítulo 20, para não ficar nas minhas palavras,
capítulo 20, versículo de número 29, nos diz aqui, ó, Paulo disse aqui, ó, vamos pegar o contexto direto aqui, ó, o 8, nos diz assim, ó, vamos pegar mais o contexto 27, Atos capítulo 20, versículo número 27, 28 e 29, olha só o título que diz: Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia. Olha só o que ele disse lá na Macedônia, lá, entendeu? Na Grécia. Olha o que ele disse: portanto, no dia de hoje, porque no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Meu Deus, olha 28. Olhai, pois, por vós e por todos o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. 29, ele estava observando, ele disse: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. Meu Deus, o apóstolo Paulo pegou e já observou no meio deles, ali na Macedônia e na Grécia, e ele pega e cita: ei, eu preciso falar para vocês. Ele disse: olhai por vós e por todos o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Tu acha que um homem desses, que se dizem pastor, que não pregam a verdade, tu acha que Deus constituiu estes homens para apacentar a igreja de Deus com a verdade? Eles não estão apacentando, mandam eles apacentar os filhos de Deus, eles estão tirando dinheiro, eles estão mentindo, eles não estão aplicando a verdade, entendeu? E Paulo observou no meio disso essa atrocidade, quando ele ia para a prisão marmentina, ia ser decapitado, ele pegou e observou e já trouxe antes lá, entendeu? Ele disse aqui: após a minha partida, penetrarão no meio de vocês. Ele disse aqui, ó, porque eu sei porque eu estou observando, eu estou vendo no meio de vocês, eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. Estes homens, irmãos, estão por aí, estes homens estão aí, com igrejas, tirando o lucro de vocês, tirando o dinheiro de vocês dia 5, dia 20 e dia 5, colocando vocês debaixo de sacrifícios. Estes homens aí estão ordenando vocês as cerimônias. Estes homens aí estão colocando regras em cima de vocês. Estes homens estão aí colocando usos e costumes em cima de vocês, dizendo que se vocês não fizerem isto, vocês não têm Deus, e que Deus vai pesar a mão em cima de vocês. Esses homens dizem que estão falando em nome de Deus, mas não. Eles estão falando, todos eles, eu afirmo isso, estão falando na carne. Não tem nada de Deus aí, porque eles não trazem a verdade para você. Amém? E é necessário você se antenar, sair debaixo disso, irmão. Faça uma análise. Você precisa deletar seu software, o seu hard drive, e precisa instalar uma nova memória e renovar o vosso entendimento. Amém? Então, falei, está falado. Sou Elisandro, um homem em Cristo, pregador do Evangelho da Graça. Amém? Estou aqui para levar as insondâncias da verdade a você, para que você venha se desaprisionar do sistema religioso e venha viver com a sua família em paz, tranquilo, livre, sem temor do mal. Falei, tá falado. Graça e paz a todos. Tamo juntos. É nóis.